A vocês, vamos dar início então às 3h30. Gostaria que todos pudessem fechar os olhos. Vamos fazer uma oração pedindo para que todo esse lado bento que a gente tem possa se conectar a gente e vocês saírem hoje dessa sala sabendo e podendo benzer qualquer tipo de situação. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim na terra como nos céus. Graças a Deus. Então, vamos lá. Todos nós recebemos uma mensagem há 2000 anos atrás, de tudo aquilo que ele fez, nós poderíamos fazer e muito mais. Com a restrição dos dogmas da nossa Igreja Católica, nós nos acovardamos e deixamos de praticar a primeira coisa mais importante, o amor. Cristo veio transmitir o quê? O amor para todo mundo. E nós ficamos presos a uma instituição de que dita o que é certo, errado, e hoje o cara vem e fala que não existe Deus, a Bíblia é uma farsa e o filho dele foi um fracasso. Né? Então vamos resgatar o que é nosso, que ele nos ensinou, deixou como herança de cada um dos nossos antepassados, que é a arte do benzimento. A arte do benzimento nada mais é do que assim, todo o trabalho que eu faço, desde o livro de quirologia, quirodiagnóstico, caféomancia, arte do benzimento e o de PET, eu uso o lado científico para mostrar para todo mundo que ele não é um misticismo, não é uma coisa, acredita se quiser, não. Toda vez que existem cientistas hoje que estão trabalhando com a palavra, som e luz. E esses cientistas conseguem mudar até o cromossomo de células que a gente tem. Então, os livros têm as pesquisas desses cientistas provando que tudo que a gente faz, se a gente deseja, vamos colocar o Masaru-Emoto, o mais comum que todo mundo deve ter lembrado dele, né? Masaru-Emoto, o que ele fez? Todo mundo criticou o Masaru-Emoto pelo fato dele ser um japonês e que tinha todo o lado fotográfico na história. E como lado fotográfico, ele mostrou algumas imagens que as pessoas ficaram presas na imagem, criticando, esquecendo o que aconteceu. Então, toda vez que a gente faz um movimento de benzimento, a gente vai estar dando a intenção e o comando em cima do quê? Do átomo, da molécula. A molécula vai trabalhar em cima da célula. A célula forma um tecido. O tecido forma um órgão e um sistema. E tudo isso está desalinhado, desarrumado. E lembrando que a gente tem 75% do nosso corpo formado de água. Por isso que assim, o idoso não pega tanto olho gordo, maldade, porque nós estamos desidratados. E os jovens estão muito hidratados. Pega um recém-nascido, ele tem 80% de água no corpo dele. Um adolescente, ele vai para 70%. Um indivíduo de 40 a 50 anos já cai para 60%. E de 70 para cima, 50% de líquido dentro do corpo. E o que é esse líquido? É a molécula de água. Então, toda vez que nós dermos ordem, essa foi a experiência de Masaru-Emoto que eu fiz, utilizando o arroz, amor e ódio. E embaixo está como é que fica. Então, eu tenho que ter muito controle no que eu falo com as pessoas. Se eu desejar mal para alguém, ferrou. Da mesma forma que eu desejo bem para alguém, esse alguém vai ficar intacto. Então as moléculas do arroz permanecem perfeitas. E aqui eu xinguei, odiei, fiz tudo que era para ter feito,
ela apodreceu. Então esse é um dos componentes que a gente tem. Olha as fotos que foram feitas de Masaru Emoto, ódio e amor. Aí você vai ver, por exemplo, dentro de casa, a própria família, um pai, uma mãe, um tio, um avô, um está inteiro fisicamente e o outro está todo enrugado parecendo um maracujá. Eu te odeio, você é imperfeita, você não faz nada certo, tudo que você faz dá errado. O que ela está fazendo com essa senhorinha ou essa senhora fazendo com esse senhor? Ela está dando comando em cima das moléculas de água dessa pessoa, jogando o quê? Ódio, raiva, deformação, e o indivíduo envelhece, ele desidrata. E aqui a gente tem outros exemplos. Eu vou ver se eu coloco isso aqui no YouTube, fazer um filminho e colocar no YouTube para vocês, pelo fato de não ter uma exposição do slide. O Ganaeves é o russo que está fazendo, ele fez, né? Deixou a equipe dele com uma pesquisa de comando em cima das moléculas, e essas moléculas ativavam os cromossomos. Então ele conseguia mudar os cromossomos de algumas células. Então vê que o que a gente está fazendo dentro do benzimento também acontece dessa forma. E aí a gente tem algumas fotos e algumas coisas que provam que a gente tem energia na palma das mãos. E quando a gente faz um benzimento, a gente usa as mãos. Não só as mãos. Atualmente eu uso o olhar, o pensar, o escutar e o toque, quando eu preciso. Senão, o que eu preciso mentalmente, eu mando isso à distância. É uma frequência que você dá o comando e ela vai aonde a pessoa está. Então não fique preocupado, eu preciso ter a pessoa junto comigo. O pet não fugir. Segura o pet, não deixa ele fugir. E outra coisa importante, quando a gente entra em contato com uma outra pessoa, a gente olha para a pessoa. A gente está só olhando para a pessoa? Nós estamos pensando, nós estamos emitindo desejos, pensamentos, e o que a gente pode estar tendo com essa pessoa? A frequência está indo. Para onde? Para dentro do chakra cardíaco de cada um. Tá? E aí a gente tem o toroide. Todo mundo conhece o toroide? É o campo de força que a gente tem em volta da gente. Quando a gente está harmônico, com amor, nosso toroide ele é grande. Quando a gente está com medo, ele fica pequenininho. Então quando a gente atende uma pessoa que está com quebranto, olho gordo, nada mais ele está como esse daqui, um bombril todo enovelado. Ele se desestrutura, ele fica depressivo, ele fica triste, ele está perdendo água, ele está com medo. Então tudo isso aqui vai complicando. E a gente tem as pessoas que emitem o famoso olho gordo. Gostei do colar dela, gostei do cabelo dela, gostei da flor dela, eu gostei da samambaia dela, gostei do cachorrinho dela. Essa pessoa está usando o quê? Pensamento, o olhar, sentimento e o desejo. A distância, isso causa prejuízo. Quem lembra da samambaia de metro da vovó nas garagens na década de 70? Vizinha vinha visitar um tio, uma tia, que linda a sua samambaia. E embora a samambaia já era. Né? Então, até comigo ninguém pode. Eu consegui foto de uma pessoa olhar comigo ninguém pode, e murchar comigo ninguém pode. Né? E aí eu me interessei no primeiro livro, falando tudo sobre os humanos. Então, depressão, tudo que nós vamos estar também trabalhando aqui. Nós temos os nossos amiguinhos animais.
que os animais, eles são os mensageiros de limpeza de todos nós. Pelo fato de eles estarem sendo muito humanizados, praticamente eles não estão conseguindo se limpar. Então nós é que estamos tendo que aprender para limpar isso. Vocês vão num centro de Umbanda, vocês vão no centro espírita, vocês vão em lugares onde vocês conseguem se limpar. Aí eu pergunto, e o animalzinho? E o pet? Quem é que vai limpar o pet? Se ele está preso dentro de casa e ele não consegue ir lá para fora do jardim, rolar na grama, esfregar numa árvore, fazer um xixi jogando, através da urina ele joga a energia negativa fora. A gente não está deixando ele fazer isso. Imagina, ele faz o xixi dentro de um tapete higiênico. A energia, o toroide, como é que fica ali? O toroide fica buscando mais energia negativa, aumentando a energia dentro de casa. E a gente lembrando que assim, o cachorro, ele se alimenta de energia positiva e ele destrói o negativo. Ele tem a percepção de que tem energia negativa no lugar. Por que esse cachorro não para de latir? Briga com o cachorro, xinga o cachorro. E o cachorro está fazendo uma leitura espiritual e energética do que ele está vendo no ambiente. Ele protege a casa, a família, o tutor. Ele é o guardião. Quem mexe com energia Wicca cria um guardião no invisível. Outros têm o guardião como um cachorro, um gato, né? O gato é o mais comum de estar sendo usado. Mas esquece que ele é um guardião. E esse guardião também precisa ser limpo. A missão dele, ele nos escolhe para ajudar e facilitar as nossas missões. Então, eu comprei, eu gostei. Não, ele te escolheu, ele fez de tudo para voltar a estar com você. Tem um filme que conta as 4 vidas de um animal, onde o cachorro vai atrás, ele morre, nasce e está sempre procurando o dono. E no fim do filme ele consegue achar o verdadeiro dono. Então ele é leitor de energia positiva nos locais. Excelente terapeuta emocional. Então, quantos de vocês têm um cachorrinho? E esse cachorrinho muitas vezes fica na frente de vocês e vocês estão ali, ó, falando, e ele só lá com cara de estátua escutando vocês. Vocês precisam de alguém para falar. Em vez de procurar um psicólogo, não, tem um animalzinho para procurar. Né? A cauda, há uns anos atrás, a cauda em algumas raças poderia se amputar. Mesmo o toco que forma, cada vez que ele faz isso, ele limpa a energia. E o cachorro que hoje tem a cauda grande, ele abana essa energia formando toroides em volta dele. O nosso amiguinho gato. Quem tem gato aqui? O gato ganhou do cachorro, gente. O gato, ele assim, ele frequenta o lugar mais negativo dentro da casa. O lugar que ele escolhe é o lugar que está carregadíssimo de energia negativa. E ele vai, deita, ele dorme junto com vocês. É comum as mulheres que têm gato, o gato dormir em cima do abdômen da mulher. Miomas, cólica menstrual, problema de intestino, tudo que está acontecendo, ele está limpando vocês. Então tem esse motivo dele estar ali. Ele adora baixa vibração. Então, quanto lugar mais baixa frequência, ele consegue transmutar essa energia baixa. Ele gosta de dormir com o dono. Ele ataca as energias. Então o gato também brinca de dar tapinha no vazio. Né? Quem tá? Não tem ninguém aqui. Ele vai dar um tapa. Ou ele avança nas pessoas que entram dentro de casa. Mas ele nunca fez isso. Ele morde os dentes e as patas se puder. E vai para cima, não tem acordo. Porque além da pessoa física que ele está vendo, ele está fazendo a leitura do campo áureo da pessoa. E essa pessoa não é uma pessoa muito boa para vocês. Ah, mas é a minha amiga, ela não tem nada de mal.
O gato está mostrando para você, o gato está atacando, né? Quando ele não gosta, não tem acordo. Não adianta querer, vou pôr no teu colo, não tem acordo. Ele mia do nada. Esse miar do nada, ele está limpando energias que ele está detectando, que estão passando dentro da casa da pessoa. A gente acha que assim, as paredes bloqueiam vento, bloqueiam a entrada de gente, só que não bloqueia a passagem de espíritos. E quando um espírito invade, passando aqui dentro, o que você está fazendo aí? Tem gente entrando aqui. Então ele sinaliza isso. Tá? Ele gosta assim de sempre dormir muito, principalmente se ele pegou uma carga de energia muito grande, ele vai dormir entre 10 a 12 horas. Não se espante, o gato não está doente, ele está transmutando essa energia. Antes de vocês popularem a sala, outra gente estava conversando, eu estava avisando que não ia ter a projeção e tal, eu comentei de um indivíduo que gastou no ano passado R$2.000 no veterinário e o cachorro mancando. É um galgo que entrou mancando. Foi feita radiografia, tomografia, foram feitos todos os exames e o cachorro não tem nada na pata. Quem tem é você. Então, após tirar o gesso, ele ainda continuou mancando, como ele ainda está na cirurgia, independente se a cirurgia foi dele mesmo. Ou alguém da família que tem um problema no tornozelo, no calcanhar, que ali a cirurgia é no calcanhar. Se alguém está pisando torto, lesou, então sentiu dor, mas não foi tanto, mas ele pegou o excesso. Tá? Então tirou o gesso, o cachorro voltou a andar naturalmente. E aqui a gente tem uma série de fotos. De cada carinha dessa triste, ele está trazendo um sentimento, uma doença, alguma coisa que está acontecendo com o animal e a gente não está vendo. Quem me ajudou a separar essas fotos foi a doutora Cristina Kazumi Araka, que ela era para ter vindo, não veio hoje. Ela é veterinária e ela fotografa o animal antes de qualquer coisa. Muitas dessas fotos aqui são pacientes com depressão, síndrome do pânico, esquizofrenia e a carinha que eles causam do animal. Mas quem está sofrendo de pânico sou eu. Quem está lá fora trabalhando sou eu. Quem é que está junto com você nas horas dentro de casa? Durante a pandemia, muitos animais ficaram muito complicados. Né? Aí aqui a gente tem aquela ideia de um indivíduo ir visitar uma avícola. Olha que bonitinho o pintinho. Ele vira as costas, o pintinho desfalece. Ele não só falou, olha o pintinho, eu queria um bichinho desse, ele é bonitinho, mas eu nunca vou ter esse bichinho. Então, por pensamento, sentimento, ele roubou a energia das moléculas de água desse animalzinho. E foi embora. Se vira. E o dono vai ter que procurar. Aí nós temos coelho, pintinho, canário, galinha, próprio filhotinho de gato, outro gatinho, cavalo, aras. O indivíduo vai visitar um aras e ele consegue passar a mão no cavalo. O cavalo começa a bater os joelhos e deita, e não levanta mais. Se não fizer o benzimento, ele não levanta. Vaca também começa a dar o que a gente chama de magreza. Começa a emagrecer em uma semana, se não cuidar, não benzer, o animal morre. No livro A Arte do Benzimento, que eu pedi para ver se alguém trazia para mim, ninguém trouxe lá de baixo,
na contracapa tem os chakras. Os animais também possuem chakras, como os nossos. E o mais importante no cachorro, no gato, é o braquial. É o que está com um pontinho preto, número 8, que eu vou colocar isso aqui para vocês no Instagram, ok? Então, geralmente, vocês podem fazer o próprio benzimento, sinal da cruz em cima do braquial. Está bem no meio do peito dele, do animal. Tá? Ah, mas eu vou conseguir? Sim. Tem a mesma relação que a gente tem com os nossos chakras. Ok? Tem benzimento para pet, a arte do benzimento. Se vocês estiverem, já estão cansados hoje pela essa maratona toda, quiserem adquirir isso pela editora, eles mandam para casa de vocês pelo www.editoralfabeto.com.br. Depois eu passo para vocês aí no Instagram e vocês fazem. Mas aqui tem algum lugar? Tem. Você tem que descer até o fim da rua. Das máquinas. Na casa de máquinas, Tá. lá embaixo. Tá? Eu usava frequentemente, onde que eu ia, eu usava crucifixo, que eu uso. Hoje eu uso em forma de bracelete. Azeite, água benta. Água benta, sim. No arte de benzimento a gente faz a excomunhão da água, faz a limpeza e benze essa água. Então todos nós podemos benzer. Ah, mas já tem que comprar o livro para fazer um benzimento de uma água? Não. Segura um copo de água. Ponha uma mão em cima ou embaixo. Reza a oração que vocês souberem. Eu te torno benta para tudo aquilo que eu precisar fazer. Pode molhar o dedinho e fazer o sinal da cruz em quem quiser. Os evangélicos, durante o ano, eles usam uma cerimônia. Cada um leva 1 litro de azeite. E esse azeite é bento pelo pastor e se usa em tudo dentro da família. Azeite. Tá? E para benzer o azeite do mesmo jeito? Oi? Para benzer o azeite também. A mesma coisa. Tá? Pega o vidro. Vocês que trabalham, mexem com magia, com terapias holísticas, tudo que a gente comprar para usar, para praticar o bem, deve ser limpo. Vela, segura o pavio, lava debaixo da água ou passa a mão de cima para baixo. Eu te purifico para o uso do bem que eu vou estar fazendo. Por quê? Fábrica de vela é uma coisa que é feita em mutirão. Quantas pessoas estão ali com a intenção de fazer uma vela para você que vai usar uma vela? Para ajudar alguém? Quantas? Ela brigou com o cachorro, brigou com o marido, brigou com a sogra, brigou... e toda a energia dela sendo jogada em cima daquela parafina. Então deve se limpar. Aqui benzimento em cima de bebês, adulto, animais. Aqui quando eu fui em Manaus eu tive o prazer de benzer essa onça que foi sacrificada porque uma criança atiçou essa onça, era um mascote do Exército Brasileiro, e ela avançou. No que ela avançou, deram um tiro de 49 na cabeça dela porque ela avançou com a criança. Mas ninguém viu o que ela fez, né? Aqui tem uma oração que eu vou deixar para vocês da Kazumi. A Kazumi, ela é de Santo André. Ela tem a clínica dela em frente à Casa de Bruxas, em 2095. E ela também atende com benzimento, reiki, cromo, um monte de coisa que ela atende também. E ela novamente. Criança pode fazer benzimento? Sim. Esse é o meu aluno de 7 anos. Ele só ganhou um pito na escola porque fazia fila na escola no intervalo de aula. E ele estava benzendo a molecada no recreio na escola. Que existe uma maquininha fotográfica atualmente, quando a gente está fazendo
o benzimento, a mão da gente fica avermelhada. Assim como do reiki, quem pratica reiki, a palma fica totalmente vermelha. O reiki você tem que se conectar. Nessa você não tem que se conectar. E benzimento pode se mandar à distância. O padre Donizete, que hoje ele foi canonizado, ele em Tambaú, 6 horas da tarde, ele pedia para que as pessoas colocassem um copo de água em cima do rádio. Naquela época tinha rádio, não tinha televisão. Terminando a Ave Maria, ele pedia para dedicar essa água a um enfermo. E muita gente foi beneficiada com essa água. Existe lá em Tambaú um local de exposição de todas as pessoas na Aparecida do Norte que foram agradecer tudo aquilo que ele fez. Tá? Pode-se mandar água à distância? Sim. Benzimento mexe também com quebradura. É a famosa oração de quebradura. Quer que eu pouso, nervo torto, nervo quebrado, osso trincado, pode fazer isso. Herpes, cobreiro, também animais também têm isso. Tá? Essa aqui de uma garota que a semana passada, ela me passou que ela pegou herpes labial. Ontem ela me passou a foto dos lábios, como é que estão. Bom, pergunta, gente. O que vocês vão fazer é o seguinte. Para fazer o benzimento em si, disposição, vontade de querer fazer. Mas Janeiro tem que comprar o livro? Não. Se quiser comprar o livro, melhor, vocês vão ter orações com um monte de coisas, desde a arte do benzimento como para pet. Geralmente, assim, eu peço para as pessoas que compraram o livro, ler o livro primeiro, do começo ao fim. Depois vai fazer uma segunda leitura e ver qual é a oração que ela mais se identifica. Ah, mas eu prefiro a oração de Ave Maria, Salve Rainha, que a minha avó fazia. Você vai fazer. Lembrando que cada uma das orações que a gente tem, que aprendeu quem fez catecismo, quem fez crisma, o rogai por nós, quando a gente fala rogai por nós, o que você está pedindo? Ou você lê feito papagaio? O rogai por nós, pela saúde de fulano, saúde de alguém. Então comece a usar isso. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Não adianta querer ficar brigando com Deus. Se Ele mandou fazer a lei dele aqui, mas eu quero comprar o carro, eu quero comprar. Ele não falou que vai te dar um carro. Aceite aquilo que Ele está te dando. Então pode-se usar qualquer oração e tem os lugares para você encaixar. Nos 2 livros tem esses lugares que é para fazer a oração, fazer o pedido. Se eu estiver na casa de alguém e eu não tenho uma arruda, não tenho um alecrim, não tenho uma erva nenhuma, você tem uma geladeira na casa da visita. Abre a gaveta de verdura, uma folha de couve, uma folha de alface, um ovo, uma mexerica, uma laranja, o que tiver. Não é uma representação grande de uma molécula, de o que foi um sistema. O ovo, cuidado com o ovo. O ovo ele tira todo tipo de energia. Só não deixa quebrar no local. Você passa o ovo inteiro na pessoa, põe dentro de um saquinho quando terminar e põe fora de casa. Se tiver uma lixeira, põe dentro da lixeira. Mas e se o lixeiro pegar? O lixeiro, o coveiro, praticamente ele veio com a missão de pegar esse tipo de energia e não fica doente. Javer caiu no meio do caminho, quebrou dentro de casa, está dentro do saquinho. Mas coloca ele para fora para a energia não sair para fora. Não tem água benta, você tem saliva, não tem? Mantenha a saliva um pouco dentro da boca. É antigênica? Não, porque ela tem sal. Molha o dedo e faz o sinal da cruz na pessoa.
Pode passar a mão em volta da pessoa? Pode. Deixe a intuição acontecer. Essas senhorinhas que eu entrevistei, essas pessoas, esses rezadores, eles não tinham instrução nenhuma. Nenhum deles foi para a escola. Muitos deles aprenderam a oração repetindo a oração que a avó ou o avô falou. Repete comigo. Anjo de guarda, que guarda essa pessoa. Faça com que essa pessoa sempre seja vigiada por ti. Não deixe descuido com ela. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso só que ela sabe fazer. Vocês vão achar no livro de Pet a que eu fiz dentro do hospital quando eu estava com Covid. Covid e Covidão. O Sagrado Sacramento vem te visitar. Tire esse mal da Covid. Se for na cabeça, que tire Santa Teresa. Se for no pulmão, que tire Santo Antão. Se for no coração, que tire São João. Se for no corpo todo, que o corpo de Cristo tire, com o dom e o louvor da Virgem Maria e o poder do seu Santo Rosário. A intuição acontece. Vocês vão estar fazendo orações espontâneas. Então não se bloqueie. Mas tem que seguir aquela ideia de rezar 3 Ave Maria, 4 Pai Nosso. Deixa a intuição acontecer. Se você achar que tem que ser 21 orações, é 21 orações que a pessoa tem que fazer. Tá? Comece a brincar, por exemplo, entre aspas, com respeito, com água. Pegue um copo de água, mentalize essa água, o que vocês querem dela. Eu vou mudar o sabor dessa água. Ela vai ser cítrica, ferrosa ou adocicada. E dê para algumas pessoas tomarem. Vocês vão ver que aquilo que você pediu com mais força vai estar sendo respondido. Essa água está com gosto de ferrugem. Essa está com gosto de cítrico. Então todas elas vão estar respondendo de uma forma. Ok? Pergunta, gente. No meu Instagram tem lá uma página que eu coloquei. Eu realizo benzimento à distância 6 horas da manhã, meio-dia e 6 da tarde. Muitas vezes acontece da pessoa tá ligando 9 horas da noite. Eu vou deixar sem fazer oração? Não. Se tiver que virar meia-noite, eu peço licença para o tempo para poder fazer oração para a pessoa. É como se vocês fossem um médico de plantão. A pessoa está precisando, vocês vão servir, vocês passam a ser um canal dos bentos. E não se incomode se durante o benzimento vocês começarem a falar com voz de vovozinha, tá? Pode ser a bisavó, pode ser a avó, pode ser uma preta velha, pode ser um preto velho, que vem de identificação com vocês e vão trazer essa energia do bento para que vocês possam fazer. E comece a anotar as orações que vocês estiverem recebendo. É um canal assim muito interessante. E é uma cultura nossa. A gente não pode assim, por exemplo, todo mundo fez reiki, que legal. E no Brasil, tem benzimento. Por que a gente não vai olhar para o benzimento? Como o senhor faz a sua limpeza? Eu me conecto comigo mesmo. Porque acaba ficando uma carga, não fica? Fica. A limpeza mais interessante que tem, ninguém faz aqui, mas todo mundo faz. Vamos limpar aquela imagem que a gente tem de TV, que vê uma mulher linda, maravilhosa, debaixo de um chuveiro, se esfregando num sabonete. Vamos imaginar esse chuveiro com um prolongamento de uma cachoeira. Entra debaixo, mas já verão lava a cabeça todos os dias. Pescoço, põe um gorrinho e tal. Sinta essa água limpando toda essa energia. Já verão, eu moro em apartamento, essa energia não vai cair no vizinho de baixo? Não, cai no cano e vai embora. Tá? Pode fazer isso? Pode. Pode fazer o que você quiser. Usar o sabonete para tirar não só a gordura, mas todos os miasmas, todas as situações que vocês querem.
De preferência, sabonete que tenha perfume ou foram feitos com ervas. Ah, mas eu gosto de tomar banho de chá de erva. Tudo bem, pode continuar com banho de chá de erva. Mas existe sabonete de alfazema, de guiné, de benjoim. Mas o mais importante é a água. Lembrar que a água está limpando essa energia. Está limpando todas as moléculas que estão na última camada dando sopa, querendo grudar com os átomos e moléculas no corpo da gente. Tá? Então você pode fazer a sua auto-limpeza. Aquela ideia que pode pôr a mão na parede, pôr a mão na árvore, pôr a mão no bichinho, né? Segura o bichinho, mas leva ele para dar uma voltinha, né? E faz a limpeza. Geralmente a gente segura o animal, né? Põe a mão no peito e a mão nas costas, bem em cima do braquial. Da cabeça você pode fazer uma puxada para o rabo e joga. Se for jogar no chão, mentalize um saquinho ou um balde ou uma fogueirinha. E na hora que você limpa, você joga na fogueira. Você queima. Até o fim do rabo, Isso. tirando, joga. Existe um que eu aprendi na Bahia, com um senhor, que ele usava óleo de dendê, como uma forma de proteção dos animais. O cachorro é um sincretismo de Abaluaê, São Lázaro, São Roque, São Bartolomeu, que andavam com cachorrinhos. Então ele mandava molhar o dedo no óleo de azeite, de dendê, e passar da ponta do focinho até na parte de trás. O animal está blindado contra qualquer tipo de energia negativa. Quem tem pet, que tem assim, RN, então também pode fazer isso, porque ele tem muita ligação com doença de pele. Então, de lamber o dono, de cuidar do dono, de proteger o dono. É só olhar para uma imagem de São Roque ou São Lázaro. Quem está ali? Ele está todo cheio de ferida, quem está lá dentro lambendo a ferida? O cachorro. É uma forma de estar limpando. Eu acho que eu botei coisa na minha, coitada da minha salsicha. Porque eu amo tanto ela, eu sou tão apaixonada por ela. Ela tem um olhar tão triste. Ela olha pra mim com um olhar de tristeza e aquilo me quebra o coração e eu fico cada vez mais apaixonada por aquele olhar. Aquelas fotos que eu mostrei no comecinho, cachorros tristes. Vamos colocar assim, você tem uma tristeza, brigou com o namorado, brigou com a mãe, brigou com o patrão. Todo esse sentimento de tristeza, você está falando para ela, você está deixando isso transpassar para ela. E ela está limpando. Ou ela vai procurar o teu colo, ela vai te lamber, ela vai procurar ficar no teu pescoço. Então ele está descarregando todo esse sentimento. O lugar que dói mais, aonde é? E ela tem um problema de pele que eu não consigo O quanto essa cachorra está irritada com você. Mas daí eu posso fazer? Eu mesma que botei, posso tirar? Sim. Todos nós temos o direito e o dever de limpar os nossos pets. Porque assim, castramos o animal, proibimos ele ter passeio livre, de correr no campinho, de sair na rua, fazer o que ele quer, fazer as necessidades fora de casa, no tapetinho, usa fraldinha, usa roupinha, usa luvinha, ou sapatinho. Então ele não tem como descarregar nada disso. Então concentrar nele, limpar. Se você manda, por exemplo, um pet shop para dar banho, quando ele volta, você mesmo pode, molha a mão, passa a mão com água benta, e todinho nele. Eu tiro a mão de quem lavou e deixo ele mais limpo ainda, porque agora ele está cheiroso, perfumado e limpo com a energia dessa casa. Tá? Então isso é muito importante. Eu não entendi, você fala do ovo, mas dos outros alimentos, por exemplo, uma laranja. Como que eu uso uma laranja? Em volta do corpo da pessoa todinha. Sem encostar. Pode encostar. Pode encostar. E quando você encosta, vamos colocar espíritos obsessores, larvas, miasmas, eles estão grudados em volta da aura da gente. Quando você passa uma coisa que é diferente para ele, tem cheiro, eles vão direto para aquilo. O ovo, como é uma célula, entre aspas, que a gente aprendeu, que é a maior célula que a gente tem viva, mentira, tem outras coisas maiores aí. Então, ele tem o núcleo, tem o citoplasma e
toda essa energia gruda nele. Quando o ovo quebra, ou no caminhão de lixo, ou cai em algum lugar, ele vai abrir essa energia e eles vão atacar mais ainda. E aquela podridão que vai dar no ovo choco, quem já viu o cheiro de ovo choco, e nenhum ambiente aguenta ficar perto, ele vai querer comer mais ainda. E ele morre porque ele se autoconsome, consumiu tudo, acabou a vida dele. Mas a pessoa está livre. Pode falar, seu avô? Eu ia perguntar se esse azeite que você passa por cima, o cantinho até a pontinha da calda, ele tem que ser purificado, benzido. Isso. Tudo que você for usar para dentro do benzimento, vamos colocar que você comprou um rosário, um terço. Esse terço também deve ser limpo. Passa aí na água com sal, embaixo da água, deixa ele tomar sol, quiser colocar ele na água. Purifica o azeite, Isso. então, para fazer O azeite também. na ponta do focinho até Entenda que nós somos maldosos em tudo que nós fazemos. Se você é um empregado dentro de uma empresa que está fazendo a purificação do azeite e você está com raiva de alguma coisa, você está ali apertando a mangueira, xingando, amaldiçoando, e aquilo vai ficar engarrafado, te esperando na prateleira do supermercado. Existe um capítulo que foi retirado na década de 78. Eu tenho esse livro, esse encarte. Em 78 começou a ideia de os macrobióticos. E foi feito um livro psicografado de Ramatiz, onde ele explica que as comidas, as pessoas deveriam começar a mudar o jeito de comer, de se alimentar. E principalmente deixar de comer carne. Só que nessa brochura ele ensina que toda vez que você sentar numa mesa, independente do que você tiver no prato, você deve benzer a comida, conversar com aquela comida. Se for uma carne de boi, que todo mundo vê aquele vermelhinho não é sangue, tá? Põe a mão em cima ou põe na lateral e fala mentalmente: eu preciso das proteínas, de tudo aquilo que está aqui dentro, para o meu sustento, para a minha vida. Então eu retiro toda a maldade desse prato. Você pode comer até pedra. E por o fato de ter esse movimento naquela época, eles é que estavam pagando o livro de Ramatiz. Pediram para tirar esse capítulo fora. Agora a gente sabe. Muito obrigada. mais uma perguntinha para alguém. Vou querer fazer uma foto com vocês. Fala uma roupa pra gente. Oi? Sua roupa. Ó, tá, arroba é JAVERT mudo Meu Deus. T Menezes com Z. Se procurar pelo seu nome, Instagram, Facebook, eu vou estar colocando vídeo, vou comprimir ele. Deixa eu só dar uma...